10h10, de volta com o CBN Campinas, e agora a gente fala sobre um assunto muito importante, que é o retorno das aulas obrigatórias em todas as redes de ensino, pública, particular, inclusive aqui do município. Para falar sobre o assunto, a gente conta com a participação agora do coordenador pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Luiz Marighetti, a quem a gente agradece pela participação. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos, bom dia a todos os espectadores da Rádio CBN. Luiz, como é que a prefeitura está se preparando para esse retorno? Agora não existe mais, né, o distanciamento social, né, de 1 metro, não é mais obrigatório que haja esse afastamento. Mas como é que a prefeitura está se preparando para garantir a segurança dos alunos, dos professores e dos servidores? Lembrando que esse público ainda não foi vacinado, né? Esse público mais novo, as crianças ainda não foram vacinadas e também não tem nem expectativa de serem vacinadas tão cedo. Então, as escolas elas estão preparadas do ponto de vista da adoção dos protocolos de todos os protocolos sanitários. É importante ressaltar que o único item que sofre modificação é em relação a esse distanciamento entre as pessoas no interior da escola. Todos os demais protocolos a gente continua observando com rigor. Desde abril, né, de 2021, quando nós retomamos as atividades presenciais, a gente tem sido bastante rigoroso na observância desses protocolos, o que a gente observou de lá para cá é que a escola é um ambiente seguro para as atividades presenciais, né? Então, nós continuamos firmes na execução e observância desses protocolos, quer dizer, as crianças vão utilizar máscara, álcool gel, dentro da escola, nos espaços coletivos, continua se observando que se evite aglomerações, quer dizer, a única coisa que muda é que nós não temos mais a necessidade de distanciamento dentro do ambiente escolar de 1 metro entre as pessoas. Então, Luiz, muito bom dia, obrigado por aqui atender a CBN Campinas. Mas para a gente entender, para o nosso ouvinte também entender o que mudou para conseguir garantir essa segurança para as crianças que vão agora voltar obrigatoriamente às escolas de maneira presencial, o que mudou de um mês para cá? Porque antes se precisava ter esse 1 metro de distanciamento entre elas, também entre os professores que estavam vacinados. Mas hoje a gente sabe, todos os professores estão vacinados? Ok, mas as crianças continuam da mesma forma, sem ter, né, essa vacinação. O que mudou? O que garante essa segurança? E a gente está falando aqui como pai também. Sim, sim, também sou pai, inclusive de aluno de escola pública. O que muda, na verdade, são os indicadores da própria pandemia. Essa medida, em relação ao distanciamento, é bom a população entender, ela não é uma medida, ela não é uma decisão de cunho educacional. A gente, na verdade, cumpre uma determinação que é tomada pelas autoridades sanitárias. Então, todo mundo vai lembrar que quando as autoridades sanitárias indicaram que o ambiente escolar não era seguro, as escolas fecharam. Quando as autoridades sanitárias apontaram que a escola poderia ser segura, mantendo um determinado distanciamento, assim a gente fez. E agora essas autoridades estão indicando que não é mais necessário esse distanciamento entre as pessoas no ambiente escolar. O que as autoridades levam em consideração? Indicadores de circulação do vírus. Então, acho que as famílias elas podem ter segurança de que esse ambiente, considerando os indicadores da própria pandemia e observando os demais protocolos, ele é um ambiente seguro. Então, tanto os protocolos que eu disse, como outros. Quer dizer, nós temos ainda parte desse público que será atendido que está excetuado da obrigatoriedade das atividades presenciais, né? Então, crianças com menos de 12 anos, que possuem debilidades ou comorbidades, que, portanto, não foram vacinadas, elas estão excluídas dessa obrigatoriedade de retorno
e, portanto, não farão parte desse grupo dos 100%. Da mesma maneira, jovens, adultos, grávidas ou puérperas também continuam não fazendo parte desse grupo, né? Ou qualquer outra pessoa que, por recomendação médica, tem uma saúde debilitada e, por recomendação médica, não ficam excetuadas de compor esse grupo que obrigatoriamente deverão retornar a partir do dia 8 na rede municipal. Essa medida ela é organizada a partir de indicadores sanitários que as autoridades sanitárias monitoram e indicam para essa possibilidade. A gente está seguro de que esse ambiente ele é bastante seguro, ainda que sem distanciamento. Então, respondendo novamente sua pergunta, o que mudou são os indicadores da pandemia. Eles melhoraram, o que indica a possibilidade de atendimento sem esse distanciamento agora. Luiz, como você disse, né, essa retomada das aulas, ela acontece por conta, felizmente, né, estamos aí com os números mais baixos, os índices em queda, inclusive da pandemia. Mas existe ainda um risco, né, claro, a gente ainda continua em pandemia, infelizmente ainda não acabou. Existe uma grande responsabilidade agora por parte dos servidores que vão ter que cumprir esses protocolos, especialmente com as crianças, né, menores, porque são, né, o município, cabe ao município o atendimento, inclusive, dessa faixa etária dos bebês, né, de creches. Vai haver algum tipo de fiscalização, de acompanhamento nas unidades para que esses protocolos sejam cumpridos? Como é que a prefeitura vai acompanhar esse cumprimento desses protocolos que vão precisar ainda serem cumpridos? Então, nós temos a estrutura da própria Secretaria de Supervisão das Unidades que acaba observando a execução desses protocolos, e nós temos a própria Vigilância Sanitária que também faz acompanhamento. Desde abril, é importante também a população saber que para as atividades serem retomadas em abril, as atividades presenciais, a Secretaria de Educação ela trabalhou um semestre para organizar as escolas. Nós fizemos modificação, inclusive, de infraestrutura para possibilitar espaços arejados seguros para isso. As escolas foram adaptadas para o atendimento presencial no período da pandemia. Então, em abril, elas estavam certificadas de que poderiam se retomar atividades presenciais. E de lá para cá, tem todo um processo de acompanhamento da execução desses protocolos, de forma bastante sistemática, que é feita pela Secretaria de Educação, por esses instrumentos de supervisão das escolas, mas, sobretudo, pelas próprias autoridades sanitárias. A própria vigilância sanitária faz acompanhamento e checa a execução desses protocolos, desde sinalização no ambiente escolar até a oferta de insumos, de limpeza, álcool gel, limpeza periódica dos espaços, espaços de circulação. Isso tudo é feito de maneira bastante rigorosa. De forma, inclusive, que nós não tivemos casos de surto, de contaminação no ambiente escolar. As pessoas, elas se contaminaram, obviamente, né? Nós tivemos, sim, pessoas contaminadas e afastadas do convívio escolar, mas nós não tivemos casos de contaminação dentro do próprio ambiente, né? Então, o que tem demonstrado que, desde o início do processo, observando esses protocolos, a escola é um ambiente seguro. E Luiz, vamos lá, pergunta aqui de alguns ouvintes, mas ainda com parte nessa volta dos alunos em atividade presencial obrigatória. Campinas decidiu pelo retorno a partir da próxima segunda-feira, né? E de maneira escalonada. Aí as primeiras turmas voltam integralmente para as salas de aula. Os alunos do ensino fundamental, jovens e adultos, né, o eixo, agrupamento 3, que é de 4 e 5 anos, e os de cursos técnicos de qualificação profissional. Na semana seguinte, no dia 16, aí, as escolas que recebem todos os alunos no chamado agrupamento 2, idade de 1,6 até 3 anos, e no dia 22 de novembro, o agrupamento de idades até 1,6 anos, 1 ano e meio por aí. Por que foi feita essa escolha?
pela volta, não assim total hoje, como estava previsto até pelo governo do estado, e dentro desse escalonamento, sendo que a gente tem aí pouco tempo até para o final, né, do ano letivo. E também uma pergunta que eu faço aqui pelo Luiz Guilherme, que fala, ok, as escolas estão voltando, mas quando que elas vão retomar as escolas em período integral, o horário habitual? Porque muitas que têm 100% de ocupação, beleza, mas o horário continua sendo parcial. Tipo, a Rupila é integral, só que está indo das 8 às 11 horas da manhã. Então não está tendo, está sendo bem complicado para voltar. Então vamos lá, são esses dois pontos. Por que de maneira escalonada e não hoje? E por que as escolas de período integral ainda permanecem de horário parcial? Ok, é muito importante a pergunta, porque eu acho que a gente consegue dar clareza do processo de organização, né? É uma rede bastante grande. Então, por que a gente manteve esse escalonamento? Por duas razões básicas. A primeira, que a gente tem escalonado a volta desde o início, desde quando a gente retomou as atividades presenciais no dia 26 de abril, essa retomada ela foi feita de maneira escalonada. E aí, então, a primeira opção é para manter essa lógica do escalonamento, porque a rede, os pais, as famílias já estavam acostumados com isso. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, por que a gente escalonou desde o início? Porque a adaptação dos protocolos aos quantitativos, a essa taxa de ocupação, ele precisa ser modificado. E a gente leva um tempo para isso. Então, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, o que acabou acontecendo? Havia uma expectativa, assim, de que essa metragem de distanciamento entre as pessoas e que, portanto, o 100% de ocupação, havia uma expectativa de que isso ocorresse. Mas, de fato, a gente só podia fazer a sinalização dessa organização a partir do momento que isso fosse oficial, né? Então, oficialmente, isso só está se dando hoje. Nós não teríamos condição de organizar todos os protocolos para atender, para sair de 50% de atendimento para 100% já no mesmo dia, né? Então, vou dar alguns exemplos. Uma escola, ela precisa organizar, por exemplo, a oferta de refeições, porque as crianças, elas comem, né, lá no ambiente escolar, né? E aí não é uma coisa pequena você alterar de um número de 50% para 100%. E um outro aspecto também é o próprio transporte escolar, né? Muitas crianças são transportadas para o transporte escolar para as unidades. E aí a gente também precisa de um tempo para organizar esse transporte. E a outra razão é para que as famílias precisavam de um tempo para poder se organizar e entender esse processo de retorno. Então, em relação a essa primeira pergunta, é por conta disso. É para que a gente tenha um espaço para organizar, para que essa retomada de 100% ela seja feita de maneira organizada. Por que as famílias precisam de um tempo para se organizar? Porque agora, até sábado, nós não tínhamos obrigatoriedade à frequência presencial. Passamos a ter a partir de sábado. Qual que é a mudança em relação a isso? Antes, as famílias e os estudantes, né, podiam optar por ir à escola ou não. Então, quando optavam por não ir para as atividades presenciais, eles ficavam frequentando atividades remotas. Isso não é mais possível, porque o que o decreto fez agora é que ele estabeleceu novamente a frequência presencial obrigatória. Que mudança isso traz? As crianças, né, os jovens e adultos que não forem para a escola e que não se enquadrarem naqueles itens que eu citei anteriormente, né, de saúde debilitada, ou puérperas ou grávidas, o que acaba ocorrendo? A frequência dessas pessoas é registrada como ausência ou como falta. E isso traz algumas implicações, inclusive legais. Então, era importante que as famílias tivessem também um tempo para organizar a sua própria logística, para poder encaminhar essas crianças jovens, né, para a escola. Né? Então, em relação à primeira pergunta, é isso. Em relação à segunda pergunta, a pergunta do ouvinte, também bastante importante. A gente já estava organizando a extensão desses turnos. De fato, a gente está com um turno reduzido desde a retomada das atividades presenciais e a gente vinha já num processo de organização da retomada do turno integral nas escolas de tempo integral, do turno total nas escolas de tempo parcial. Então, só para dar um exemplo,
Nas escolas de ensino fundamental, parcial, o turno normal é de 5 horas e a gente estava atendendo em 4 horas. E nas escolas de período integral, nós estávamos atendendo em um único período. E já vinha uma tentativa de ampliação até o tempo total desses turnos. O problema é que, justamente quando a gente estava para fazer isso, a gente se coloca com a questão da retomada do 100%. Então, nós paramos, vamos organizar a primeira retomada do 100%, mas na sequência nós vamos começar a discutir a ampliação desses horários de atendimento. Então, para o ouvinte, eu queria deixar essa tranquilidade, que o horário de funcionamento ele vai ser, sim, estendido, muito provavelmente aí nas próximas semanas a gente já indique essa questão. Também leva um tempo para organizar, são duas coisas, duas situações de volume bastante grande, né? Não é qualquer coisa simples de fazer, é preciso que a escola se prepare para fazer isso, mas a expectativa é que a gente faça isso sim. Luiz, você sabe que esse é um assunto que ainda é polêmico, né? Tem muita gente, claro, feliz, festejando a retomada das aulas, né? Porque a gente sabe, inclusive, o dano emocional, né? Que esse isolamento, esse afastamento da escola trouxe para as crianças, né? Para os estudantes, mas tem gente que ainda acha que não é o momento. Queria trazer aqui um comentário da Isabel Auxiliadora, nossa ouvinte. Segundo ela, para ela é um absurdo esse retorno obrigatório a poucos dias do recesso, e essa é uma crítica que outras pessoas têm feito, né? Por que não esperar o ano que vem? Segundo ela, a PMC solta um decreto em pleno sábado, sem ouvir os principais envolvidos na questão. Para ela é um descaso e desrespeito. Queria te dar a oportunidade de comentar um pouco sobre essa queixa aqui da Isabel. Então, a questão da proximidade do recesso não pode ser um argumento para não retomar das atividades presenciais, porque o que acaba acontecendo é que nós estamos há quase 2 anos com as atividades presenciais interrompidas. E o prejuízo, do ponto de vista educacional para essas crianças, ele é bastante grande, né? Então, assim que a gente tem a oportunidade de retomar as atividades presenciais, isso deve ser oportunizado às crianças, elas têm direito ao processo de aprendizagem, né? Claro, os professores trabalharam imensamente, eu quero aqui, inclusive, aproveitar para agradecer tanto as equipes gestoras das escolas, os servidores da Secretaria de Educação, todo o quadro de especialistas, mas principalmente os professores pelo trabalho que desenvolveram na pandemia. Foi um trabalho sensacional. Sem esse trabalho, a gente não teria tido condição de atender essas crianças nesse período, né? Tivemos todos que aprender a lidar com o ensino fundamental e educação infantil de forma remota, algo que é inédito, não é nem no Brasil, é no mundo, né? O ensino fundamental e a educação infantil não são pensados para serem oferecidos de forma remota, né? Então, o mundo todo teve dificuldade com isso. E os professores foram os grandes responsáveis pelo que a gente conseguiu fazer, né? Trabalhos maravilhosos. Ocorre que, ainda assim, o prejuízo foi muito grande, né? Quer dizer, imaginar crianças em fase de alfabetização sendo alfabetizadas por atividades à distância é muito difícil. O que acaba acontecendo é que, mesmo com o revezamento, muitas famílias e muitos jovens e adultos optaram por não retornar para a escola justamente porque o revezamento colocava uma dificuldade, né? Foi o que o ouvinte falou anteriormente. Então, a minha posição, inclusive pessoal, é o seguinte: a proximidade do recesso não pode ser argumento para isso. Qualquer oportunidade de retomada das atividades presenciais, ela precisa ser oportunizada às crianças, aos jovens e adultos, porque é direito deles a ter essas atividades desenvolvidas, né? Além do que, tem uma série de atividades que as crianças deixam de ter acesso por não estarem presentes na escola. A escola pública hoje, ela é um ponto importante de uma teia de ações intersetoriais, né, em que as famílias e crianças têm acesso. O fato dessas atividades estarem interrompidas também acaba impedindo que essas crianças tenham acesso a atividades, por exemplo, de esporte e lazer, que elas têm através da escola, de acesso a ações
da área de assistência social, mesmo de saúde, né? Então, é bastante importante que a gente possa retomar essas atividades o quanto antes. As condições estão sendo dadas agora, então nós estamos aproveitando. E, de novo, ressaltando que a questão do distanciamento não é uma medida da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, ela obedece aos protocolos. De novo, ressalto, quando as autoridades sanitárias, né, de Campinas indicaram que a escola não era ambiente seguro, a Secretaria de Educação imediatamente fechou as escolas. Agora, as autoridades sanitárias, as mesmas autoridades, estão dizendo que é seguro esse ambiente escolar sem esse distanciamento. Então, nós estamos só cumprindo um protocolo estabelecido pelas autoridades sanitárias. Acho que é importante deixar claro isso para o ouvinte. Né? E Luiz, uma última questão, a gente está aqui com o tempo bem apertado, mas a Elisângela faz o seguinte questionamento, para ela tem que voltar sim, só que ela está irritada com a Secretaria de Educação, que para ela tem que ser mais célere. A dificuldade de muita gente para trabalhar, por quê? As mães não conseguem, por exemplo, colocar os filhos em creche. Para ela, teve tempo suficiente para essa organização, para receber 100% já hoje. E o número que mostra, né, a busca, né, por vagas, essa necessidade, foi essa inscrição última, 7.500 crianças que estão buscando aí suas vagas em creches. Então, como é que você responde isso para ela? Poderia ter sido mais rápido? Poderia ter sido mais célere? Então, eu acho difícil ter sido mais célere, porque o que acontece, né? Quer dizer, é justamente isso. Essa medida, ela é uma medida que é externa ao ambiente da Secretaria de Educação. E não tem como a gente ponderar em relação à análise de indicadores sanitários, né? É importante isso, porque é importante também frisar que o ambiente escolar precisa ser seguro. Quer dizer, a retomada sem uma análise responsável desses indicadores, ela poderia colocar em risco os professores, mas também as crianças, né? Então, é importante dizer isso. E, na verdade, nós estamos indicando menos de uma semana para essa organização. Quer dizer, o primeiro conjunto de crianças retornam já segunda-feira, né? Nós temos aí praticamente 3 dias úteis para essa organização. Quem está fora do ambiente escolar, às vezes pode achar que é muito trivial essa organização, mas ela não é. Né? As escolas foram adaptadas para receber esse número de crianças que a gente recebe até hoje. Para passar a receber um número maior, ela precisa sofrer uma nova adaptação. A gente não pode imaginar que a gente, né? Então, numa turma onde a gente estava recebendo 15 crianças, que de repente vão chegar a 30 na mesma turma, que nós vamos ter condição de atender. Não é assim que funciona. Esse ambiente precisa ser reorganizado, os espaços todos precisam ser reorganizados para atender o protocolo, porque também o atendimento 100% de maneira irresponsável, eu acho que ele é ruim, porque coloca em risco os servidores da educação, os professores, mas principalmente as crianças, Marco, como você mesmo disse anteriormente, crianças que não foram vacinadas ainda. Então, o que a gente tem tentado fazer desde abril, quando a gente retomou as primeiras atividades presenciais, é de garantir, em primeiro lugar, a questão da segurança, né? Acho que esse é o nosso principal objetivo, né? Agora, eu acho que a gente consegue organizar isso já para a próxima semana e para as próximas, para atender, inclusive, a creche, e a ideia é que a gente consiga fazer isso de maneira sustentável, que a gente não tenha mais que interromper essas atividades. Acho que isso que é o mais importante, quando a gente retomar, conseguir retomar e sustentar essa retomada. Luiz Marighetti, coordenador pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, muito obrigada pela entrevista, por todas as informações e que esse retorno seja o mais tranquilo, seguro e acolhedor possível para todas as crianças. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, estamos à disposição. 10h35.